Olá, eu sou Tamara e estou de volta com o Tâmaras Podcast. Vocês queriam uma história bacana, de superação, de resiliência? Tô com ela aqui hoje, gente, vocês vão se apaixonar. Tô super feliz e honrada com o Daniel, amigo de vários amigos meus e hoje meu amigo também. Verdade. Conheço a esposa, os filhos e o Daniel tem uma baita história profissional para contar e de vida. O Daniel é casado, tem 2 filhos, luta jiu-jitsu há 25 anos, 25 né? 25 anos. Ah, você Boxe começou também, com 15, né? Comecei Bem cedinho, né? bem. Ah, tá bom. Verdade. Ele começou a trabalhar aos 12 anos, tipo eu. E ele vendia, sabe aquele papelzinho da Zona Azul? Zona Azul, né? É. Em frente a um restaurante que o pai dele era cozinheiro. Mas o resto eu vou deixar para ele contar, porque ele falando é muito melhor. Querido, obrigada. Imagina, é um por prazer. ter aceitado. Fiquei encantada com a tua história, de verdade. É uma história que eu me identifico, porque é uma história de superação, é uma história que realmente você começou lá de baixo. E não é clichê, né? É uma história, cara, real. E pra mim o mais importante de tudo que você me falou aqui da tua história, que mais me pegou, que me deixa assim arrepiada, é o propósito. Que a gente vai chegar lá no propósito, né? Que é a união familiar. Então me fala um pouquinho, por favor, né? Você começou a trabalhar aos 12, aos 13 anos você foi empacotador de um supermercado e hoje você é um empresário. E eu vou te falar, pra mim é um empresário de sucesso, porque depois de tudo que você passou, isso pra mim é um empresário de sucesso. Então, muito obrigada por ter aceitado e agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre todo esse início, desde os 12 anos, e a gente vai batendo bola enquanto isso. Um prazer ter esse convite. Obrigada. Prazer estar contando um pouco da minha história para seus seguidores, todas as pessoas que não estão vendo. Realmente é uma história bem bacana, né? Eu vim de uma classe média baixa. Meu pai veio aos 18 anos, junto com minha mãe, se conheceram dentro de restaurante. Meu pai trabalhava como acho que era auxiliar, começou como auxiliar de cozinha, lavando panela, limpando o chão. E minha mãe era garçonete. Eles se conheceram em São Paulo, e aí eu nasci em 1980, e aí a gente saiu de um bairro da cidade de Embu das Artes, né? E aos 12 anos eu fui trabalhar na frente do restaurante que meu pai cozinhava. Ali meu pai já estava começando a cozinhar já. Como era muito arteiro, bagunceiro, meu pai e minha mãe não aguentavam mais e falaram assim, ó, você vai, coloca esse menino para fazer alguma coisa. E aí meu pai falou, ó, você vai comigo então trabalhar. Falei, pô pai, mas 12 anos trabalhar e tal. Aí ele pegou assim e falou assim, mas o trabalho do quê? Falou, você vai vender Zona Azul. Eu nem sabia que era Zona Azul. Falei, que diacho é isso? Falei, é um cartãozinho que a pessoa estaciona o carro e ela tem lá 1 hora, 2 horas para ficar. E você vai ficar lá das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Que era de ir pra escola. Aí eu tinha que pegar o ônibus, isso era em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, porque não conhece aqui em São Paulo. Eu pegava o ônibus lá em Pinheiros e voltava pro Embu. Tava mais ou menos 1 hora, 1h30 de ônibus. Chegava em casa, almoçava e corria para a escola. Então voltava da escola à tarde e só dava tempo de dormir e outro dia, ralar de novo. Esse foi meu primeiro emprego. E aí, aos 13 anos, meu irmão mais velho, diferença de 2 anos, meu irmão mais velho, ele trabalhava já de empacotador também. A gente começou tudo trabalhando novo. Mas ele não era meio doidão, não. Ele era tranquilo. Ele queria trabalhar mesmo. Meu irmão trabalhava de empacotador no Shopping Eldorado. O mercado que no tinha mercado. Lá, que agora é... É Shopping Eldorado, hoje é Carrefour o mercado. Carrefour, sim. Na época, o Shopping Eldorado, que existe na Rebouças, no bairro de Pinheiros. Sim. E meu irmão, a pessoa podia entrar lá dos 14 e ficar até os 16. Meu irmão completou os 16, eu peguei a vaga dele. Porque daí você tinha 14. Tinha 14? Sim. Então eu fui promovido de vendedor de Zona Azul para empacotador. E aí eu comecei a gostar de trabalhar porque eu comecei a ganhar dinheirinho. As madame faziam a compra lá, só tinha gente e não tinha salário. Eu pegava uma fila, mas só podia trabalhar lá quem era cadastrado pelo shopping, pelo mercado. Sem salário, sem nada, só era gorjeta.
A nossa obrigação era recolher todos os carrinhos que ficavam no pátio. Então você imagina que aquele pátio gigantesco. Nossa, é muito carrinho. Não, e tinha 3 subsolos. Tinha o térreo, mais que eu acho que S1, 2 e 3. Então era mais ou menos uns 15 meninos para recolher todos aqueles carrinhos que ficavam largados durante a madrugada, onde os clientes faziam as compras e largavam os carrinhos lá. Essa era a nossa obrigação. Na verdade, você ganhava gorjeta, é isso? Só gorjeta, então... Gente, gorjeta entrega, né, a idade da pessoa. Como que fala hoje? Hoje é caixinha. Caixinha. Meu Deus. Mas vamos lá, gorjeta. E aí a gente recolhia aqueles carrinhos, tinha que recolher até às 9 horas da manhã, porque o mercado abria às 9. Então a gente chegava às 7 horas da manhã, ficava 2 horas, eu e mais uns 15 recolhendo, aí depois a gente ia para uma fila. Aí esperava as madames fazer compra e ela chamava, apontava assim, que era um carreta. Aí ia um de nós, pacotava e levava até o carro. E aí era sorte de ganhar a gorjeta ou não. Mas você conseguia ganhar uma graninha? 80% dos clientes davam. Tinha uns 20 ali que não prestem davam. atenção, gente. Caixinha, de gorjeta, né? A galera gosta de ganhar um... E aí foi esse o meu primeiro e segundo emprego. E aí... começou toda essa questão do Shining Box, gente. Depois vai ter cupom aqui de desconto, né, Daniel? Opa, obrigada. Você viu, né? Desconta mais. Boa. Desconto para mais. E aí, vamos falar um pouquinho, então, agora, como começou o Shining Box. Porque eu percebi aqui que o seu Geraldo, né, o pai do Daniel, ele era supervisor. Pode falar nome? Pode. Tem uma relação dele, eu tô falando da outra rede? Pode. O pai dele era supervisor do Ligue Ligue. E aí a mãe, a dona Mariazinha, né, que estava sempre ali junto da família, isso nos anos 90. Exatamente, anos 90. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. E aí meu pai era supervisor da rede do Ligue Ligue. E aí nasceu a história do Shiba. Ele era um dentista com 20 e poucos anos, foi para os Estados Unidos fazer um curso lá e ficou um tempo. E lá ele pedindo a comida chinesa, ficou durante esse tempo 1 ano, voltou para o Brasil e foi até a casa do pai dele com essa ideia de montar um estilo de comida chinesa aqui em São Paulo. No Brasil. No Brasil e em São Paulo. Ele não tinha essa ideia de franquia, nada, né? Foi a primeira loja, foi em Moema, né? Mas voltando só um pouquinho, ele pegou, foi até a casa do pai dele e ligou para a loja mais próxima da residência dele, que era nos Jardins. Ele morava nos Jardins, os pais dele. Fez um pedido no Ligue Ligue, o Ligue Ligue Jardins entregou e o pai dele amou aquela comida. Falou, nossa, que comida maravilhosa. Mal sabiam eles que o teu pai tinha feito a comida, mas vamos lá. E foi meu pai que cozinhou, meu pai que estava cozinhando naquele dia, naquela unidade. Ele pegou o carro, se dirigiu até o Ligue Ligue dos Jardins e lá ele perguntou, quem é o cozinheiro que está cozinhando aí? O seu Geraldo, um baixinho gordinho. E eles ficaram esperando fechar o restaurante e sair e abordando as pessoas. Olha, quem é o seu Geraldo? Não, tá lá dentro. Você é o Geraldo? Não, vai sair aí. E aí meu pai saiu, abordaram meu pai. Seu Geraldo, meu pai pensou que era um assalto. Brincadeira. Dois japoneses assaltam nos Jardins. Coitado. E aí abordaram meu pai, falou, nossa, eu tenho essa ideia, queria montar, a gente pode conversar? Meu pai trocaram o telefone ali, marcaram uma reunião. Meu pai foi até a residência do seu Jorge, que é o pai do Robson Shiba, e fizeram a proposta para o meu pai de abrir a primeira loja aqui no bairro de Moema. Hoje a gente está filmando na primeira unidade do Shining Box. Isso em 1990? 90. Tá, legal. Mas você me falou, desculpa até interromper um pouco, que eu achei muito engraçado, gente, que o começo foi bem difícil. Não pegou muito o nome do Shining Box, porque as pessoas ligavam e perguntavam o quê? As pessoas, o Robson, meu pai, todo mundo ficou muito desesperado, porque as primeiras ligações as pessoas queriam saber o que era um box chinês, ou seja, box de vidro, box de banheiro. E a gente estava vendendo comida chinesa. Então foi ali que o Robson ficou desesperado, que ele falou, agora ferrou. Vou quebrar. Vou quebrar, bem comecei, já vou quebrar.
ele só tinha aquela grana. Sim. E meu pai saiu de uma empresa que já estava constituída ali, né? Foi a primeira rede. Sim. O Lig Lig é mais antigo que o China. Sim. Saiu ganhando bem, apostou no negócio que falou, os caras estão pensando que a gente vende box de banheiro, box de cozinha chinês. E não era. E aí o Robson desesperadamente falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele comprou alguns folhetos e saiu distribuindo. Aí começou o negócio, criar corpo, começou as vendas acontecerem. Prestem atenção, gente. Eu que sou do marketing, o cara é comerciante. O cara pegou folheto, Rafa, para distribuir, para a galera entender. Porque a galera achava que eles estavam vendendo box chinês, gente. E eles pegaram folheto na rua para distribuir, assim, ó, porta a porta, em vários lugares. Foi isso mesmo. Para conseguir fazer com que as pessoas entendessem que era uma comida chinesa dentro de um boxinho. Vou até pegar... querido, arruma um boxinho para eu mostrar aqui, por favor. Edu, por um box, por favor. Um boxinho vazio. Vamos lá. E aí, começou as pessoas entenderem que era comida dentro de um box. Comida chinesa. Que era você colocar isso há 30, 20 anos atrás, era uma comida que ninguém conseguia entender o que era. Hoje o yakisoba é um hot dog, todo mundo conhece. Sim, sim. Né? E então, 2 anos após essa história, o Robson inaugurou, junto com meu pai, a segunda unidade no bairro do Paraíso, ali em Ibirapuera, na rua Manuel da Nóbrega. Foi quando entrou a família toda nesse negócio. Foi quando você foi chamado, aos 15 anos, Na verdade, eu não fui chamado, eu fui obrigado. Chamado, tá. Fui obrigado a ir, porque, volto a falar lá que eu te falei, era uma criança meia correria, meia doidona e tal, era muito espoleta. E minha mãe falou, esse menino não tô dando conta, porque meu pai trabalhava demais. Então eu já não ia pra rua, brigava, soltava pipa o dia inteiro, ia pra lá, ia pra cá. E aí meu pai falou assim, a partir de agora você vai junto comigo trabalhar. Tá certo? Tinha uma lavanderia, ele colocou pra dormir na lavanderia. Eu falei, pai, vou sair da minha casa, tem meu quarto, meu banheiro, você vai morar aqui e você vai trabalhar. E estava na época de férias, então, tranquilo. Isso aos 15? Isso aos 14 anos. Aos 14 anos eu saí do shopping lá do Dourado, ele me trouxe para ficar lá e eu imaginei que eu ia voltar para onde eu morava, no Jardim São Marcos, lá no Embu das Artes, e eu nunca mais voltei. E aliás, rapidinho, gente, para quem não conhece Embu, vai lá, é tão gostoso. Nossa, que maravilhoso. Vamos marcar para comer um leitão a pururuca? Leitão a pururuca do Embu, aquelas praças maravilhosas. Sou apaixonado pelaquela cidade. Eu amo o Embu. E daí, meu pai me colocou junto com o Shiba de estagiário para trabalhar de manhã para ganhar meio salário mínimo na época. E aí, como eu estava de férias, eu trabalhava os 2 horários, ou seja, o dia inteiro para ganhar um salário mínimo. Eu não queria isso, porque como eu era pacoteiro no shopping, eu ganhava muito mais trabalhando menos. Com as gorjetas. Com as gorjetas, das madames lá, só carro importado na época. Então eu falei, não quero. Meu pai falou, não, você vai ficar. Foi que aí meu pai trouxe minha mãe, tinha um quartinho lá também, tinha lavanderia, tinha uma suíte. Um quarto com banheiro e a lavanderia. Aí veio meu irmão mais velho, somos em 3. Meu irmão mais novo tá na barriga da minha mãe ainda. E aí eu e meu irmão mais velho pagou o pato e veio morar na lavanderia comigo. Eu parecia um frango, porque a lavanderia era aquele telhado baixo, brasilite fininho. Então no calor, sabe o frango de padaria que fica girando ali? Era eu e meu irmão lá dentro. O negócio era triste. Mas eu não engordava, imagina, a sauna. Sauna todo dia. Você tá todo fim. Eu queria ser... Sauna 12 horas por dia. Mas antes de você seguir aí, eu me identifico muito, né, com muitas coisas. Eu tenho certeza que muito do que você se tornou, da tua personalidade, do teu caráter, dessa garra de trabalhar, de fazer acontecer, foi por conta do teu pai e da tua mãe, das decisões que eles tomaram na época. Você acha
Que eu tô falando besteira ou não? Não, falar para você, falar do meu pai é uma coisa, falo para todos, assim, para meus filhos. Eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe, que cara analfabeto, chegar onde chegou, trabalhar, ele não tinha preguiça de trabalhar. Eu fiquei 2, 3 anos sem ver meu pai. Antes, no começo do China, na história no começo do China, e quando o China começou a crescer também. Que um cara analfabeto viajou o Brasil inteiro, foi para fora do Brasil, sem saber ler, sem saber escrever. E a gente, hoje, com celular, com Waze, a gente entra dentro do aeroporto, se perde sabendo ler e escrever. Eu falei, como que meu pai lê as placas? Como que ele sabia que o voo... Até hoje me pergunto isso aí. Como que ele ia para tal cidade, né? Sendo que não sabia ler e escrever. Sim. Então, é um orgulho muito grande. É óbvio. Um orgulho muito grande. Ele moldou o teu caráter. Total. Do meu irmão mais velho, que é um baita do empresário. Tá vindo a terceira geração, o Simon. Teu irmão mais velho, ele continua no sócio de China Box também? Sim, ele é meu sócio. Hoje a gente tem 6 unidades da marca China Box, né? A gente tem um orgulho que essa primeira loja, que tudo começou, é nossa. Então, assim, a primeira loja do China, a segunda loja do China é minha e do meu irmão. Tem minha cunhada Joelma, que trabalha junto com a gente. Que legal. O Simon, que é meu sobrinho, que está aí na terceira geração, assumindo essa, né? E aí, o teu pai viajou... Aí em 95, Isso. Me conta a história de quando quando começou a dar certo, quando foi vender a franquia, já vendeu tipo 40 de uma vez. Em 90, que eu te falei, em 94 eu venho trabalhar, em 95 o Shiba foi para a primeira feira de franquia do Brasil, a ABF, que teve aqui no São Paulo, e ali ele explodiu. Ali eu acho que ele, se eu não me engano, ele vendeu por volta de 40, 50 unidades na primeira feira. Para quem foi distribuir folheto, para explicar o que era o box, que não era box de banheiro, de vidro, né? Quando começou a vender 40 franquias de uma vez. Foi que ele voltou e eu era estagiário. Quando ele voltou, ele pegou e deu a chave assim para mim e pro meu irmão, falou, a partir de amanhã vocês são gerente da loja. Aí eu falei assim, o quê? Eu não sabia preencher um cheque, eu não sabia fazer pedido de fornecedor, eu era um estagiário. Ele falou, se vira, qualquer coisa você liga para minha irmã, você liga para o meu pai, que o pai dele é odonto também, então, mas o pai dele tinha essa função de ter a clínica e fazer a parte financeira do negócio, mas não de operar. E a irmã dele estava na faculdade, se formou em marketing, na SPM, e ela ajudava também alguma coisa do marketing local ali e alguma coisa que eu tinha dúvida. Mas assim, não sabia de nada. E eu e meu irmão, com 16 anos, falando, vamos tocar esse negócio. E qual foi a maior dificuldade, você com 16 anos? Porque assim, 16 anos é um adolescente. Você tem um filho de 16, eu tinha, né? 14 para 15, meu irmão tinha 16. Seu filho tem? Meu filho tem 15. Tem 15. É um adolescente. Um adolescente. É que, óbvio, não dá para comparar você com 15 e teu filho com 15. Eu já tinha experiência, a galera velha, trabalhava muito já. O que você olhando, né, o Daniel lá de trás, lá dos 15 anos, o que você acha que foi, assim, a virada de chave? A dificuldade ali, o desafio do cara chegar e te dar uma chave e falar, você agora é gerente dessa loja, se vira. Meu medo era fazer alguma coisa errada, né? Na hora que ele me deu, eu fiquei muito feliz, né? Óbvio que ele não tinha muita opção na época. Tinha que trabalhar, acabou. Eu não tive opção e até o Shiba não teve. Ele enxergou ali e falou, para quem que eu vou dar o meu filho para cuidar? Nada mais justo, ele pensou, ele deve ter pensado, obviamente, ele falou, eu vou ter que pegar o pai dele, que meu pai era cozinheiro até então, meu pai não, né, tava trabalhando na cozinha. Sim. Só que ele ia precisar do meu pai para abrir as outras lojas. Então, assim, a dificuldade minha era fazer alguma coisa errada e falar, como eu vou administrar funcionário, sendo que não tinha idade, não tinha feeling, não tinha experiência, não tinha nada. Mas eu falei, eu vou encarar esse negócio. E você acha que o fato do teu irmão
tá ali com você. Me deu você confiança. Acha que, eu não sei, que você disse que ele é um baita empresário. Ele tinha esse jogo de cintura pra segurar, porque você tava com um pouco de medo. Eu era mais molecão, né? Então, assim, meu irmão sempre foi mais centrado. Eu era dos três, sou mais o doidinho da família. Todos eles falam. E o meu irmão era mais centrado. Então, o fato de estar meu irmão mais velho, ele ser mais tranquilo, tinha mais experiência também, que ele já estava trabalhando, já começou a trabalhar muito cedo. Sim. E minha mãe também estava ali por perto, que a gente morava em cima, né? Morava no forno de frango, da lavanderia. Vocês podiam vender o que queriam. Então minha mãe estava ali perto também. E o seu Jorge, a Ellen também, qualquer coisa era só ligar. Mas teve muita dificuldade, né? Teve muita dificuldade, mas eu aprendi, foi muito bom essa história que eu passei. E a minha maior surpresa foi meu primeiro salário. Por quê? Me conta. Olha, eu saí de meio salário mínimo, aí a Ellen Shiba na época chegou assim e falou, Daniel, tinha uma salinha de escritório, ela falou, antigamente as pessoas recebiam em cheque, né, ou dinheiro, mas normalmente para não ter muito assalto, porque naquela época tinha muito assalto e tal, então ela pagava assim em cheque. Então a Ellen Shiba pegou e falou assim, Daniel, sobe para você receber. Peguei, subi e tal. Ela pegou, me deu um cheque. Na hora que eu vi o cheque, eu falei, caraca. Falei, Ellen, muito obrigado. Falei, eu vou dividir com o meu irmão. Aí ela falou, não, isso é seu. Eu falei, pelo amor de Deus. Quanto que era mais ou menos? Hoje, em torno de uns 4 mil reais. Eu tinha 15 anos ganhando 4 mil reais. Então, assim, eu falei, não, pelo amor de Deus. Imagina, nem no meu primeiro estágio eu ganhava 4 mil reais. Eu falei assim... Eu comecei a ganhar no estágio 800 reais. Imagina, então, muito dinheiro para 15 anos. Então, eu imaginei, assim, fiquei muito feliz. Saí de meio salário mínimo para 4 mil reais, assim. Então, eu falei, é isso que eu quero. Ali eu vi... Desculpa te cortar. Não, imagina. Você acha que ali foi a virada de chave? Foi. Ali eu vi, eu falei assim, eu não queria nem um começo trabalhar, porque eu vinha todo mundo indo para o Parque do Ibirapuera, como a gente morava na Manuel da Nóbrega, que é caminho para descer para o Parque do Ibirapuera, eu via meus amigos, aquele sábado, domingo, aquele solzão, todo mundo passeando, e eu lá trabalhando, com 13, 14, 15 anos. Então eu queria fazer aquilo, queria ir para o parque, queria ir para a praia, todo mundo quer, né? Mas ali, na hora que eu recebi aquele valor, eu falei, tô certo, tô no caminho certo. E eu agradeci muito meu pai e minha mãe. Se não fosse eles, eu tinha desistido. E ali foi a felicidade, foi quando o Robson vendeu as 50 unidades, que ele fez isso, aconteceu tudo isso. E aí meu pai foi pro Robson, mundão afora, abrir as lojas. Seu pai é ativo ainda, nas redes ou não? Não, meu pai faleceu faz 4 anos. Sinto muito. Foi uma grande perda para a família. Sinto muito. Mas muito querido, muito querido. Foi meu, foi e é meu ídolo, né? Ele, o Shiba, para mim, Você sabe que você me falando que o teu pai, ele começou como assistente, né, na cozinha. Ajudante, lavava panela. Lavava panela. O meu pai, Daniel, ele nasceu no interior, ele nasceu em Campos do Jordão. Que legal. E aí ele mudou de cidades, viveu em cidades do interior, que agora eu não lembro o nome, Adamantina, etc. E meu pai veio para São Paulo aos 13 anos engraxar sapato. Nossa, história muito parecida, a gente veio de baixo. 13 anos meu pai veio engraxar sapato. Comerciante total, assim. Meu pai teve padaria, enfim, diversas. E aos 12 eu também comecei a ajudá-lo. Mas continua, vamos lá. E aí meu pai foi abrir as redes, as lojas com o Shiba, e a gente foi crescendo. Meu propósito era deixar o Robson, a família Shiba, tranquila para focar no sucesso da marca e no crescimento da marca, né? Não só o sucesso, mas no crescimento. E eu falava assim, colocar comigo mesmo. Falei, se eu deixar esse cara ganhar dinheiro e ele ficar tranquilo, eu vou deixar meu pai bem. E, consequentemente, o Robson ganha dinheiro, teu pai ganha dinheiro, você, teu irmão, tua mãe, todo mundo. E todo mundo ia no mesmo barco crescer, e foi isso que aconteceu. A rede cresceu, foi crescendo, a gente foi abrindo lojas. Meu pai virou sócio do Shiba em uma loja, em 2 lojas, foi crescendo todo mundo junto. Você sabe me dizer hoje quantas franquias tem do Shining Box? Por volta de umas 155 lojas.
no Brasil. No Brasil todo. É. E você tem quantas? Nós temos 6. Vocês têm 6. Hoje tem minha família toda também. Minha mãe opera uma das lojas. Minha mãe hoje é ativa, trabalha todo dia. Que bonitinha, Das dona 20 horas, Mariazinha. Quero das conhecer 20, sua mãe. pô, será um prazer. Tomar um café com ela. Fique à vontade. Ela trabalha todos os dias das 20 horas até as 4 horas da manhã. A gente tem a única loja da rede que é aberta essa hora. Por isso que eu falo pra você que eu sou meio tantã. Como E minha é que mãe é a história? veio- Peraí, calma. Trabalha das 8 da noite? A gente tem uma loja praticamente 24 horas. Há 20 anos eu fazia faculdade, conheci minha esposa Soraya, que ajuda na administração de algumas lojas, tá junto comigo. Eu conheci minha esposa na faculdade, eu morava sozinho. E aí quando eu chegava da faculdade, por volta, trabalhava o dia inteiro, Sim. treinava o jiu-jitsu, como sempre, eu nunca larguei os esportes. Saía correndo da faculdade, do meu treino de jiu-jitsu, ia para a faculdade, a gente fez Casper Libre ali na Gazeta, 900, na Paulista, para quem não conhece. E aí eu treinava ali perto, saía correndo, sempre chegava na primeira aula, segunda aula ali e tal. E conhecia minha esposa lá, que nem eu falei, ia para casa a hora que eu lembrava de comer. Quando eu morava sozinho, eu abria a geladeira, o que tinha na geladeira? Água. Água e gelo. E era água e gelo. Casa de homem assim, né? Aí Cerveja, vai. Hã? Não, cerveja tinha? Tinha, mas não Tá era bom. muito cerveja, era mais da vodka na época. Aí eu pegava e falei, pô, vou ligar para algum delivery. Não tinha, eu morava ali na Chácara Inglês, que é perto da Saúde ali, Vila Mariana, fica aqui miolinho. E aí pegava, ligava para o delivery, não tinha nada, tudo fechado. Aí eu olhava os armários e misturava ovo com salsicha, Miojo com com- milho, bacon, O que sei lá. tivesse. Fazia um gororoba lá pra, né? E aí eu tive essa ideia, né? Eu falei, vou abrir de madrugada, porque minha loja está no centro. Meu pai já era sócio do Hobbs de 4 lojas. Essa loja que eu tomava conta, uma delas era no centro, e a gente tinha mais Bela Vista, tinha Jardins e tinha Pinheiros. Aí eu pensei, fazia marketing. Lógico. Opa, a gente está no miolo de um local que tem muito flats, hotéis, hospitais, balada, tem de tudo lá, bar. Falei, alguém tá com fome, que nem eu. Alguém 1h da manhã vai estar com fome. Vai estar. E essa loja, ela não tava pegando, ainda tava dando prejuízo. Eu falei, não, eu não vou dar prejuízo pro meu pai, pro Robson, nunca. O meu propósito era fazer ele ganhar dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, vou montar. Aí eu comecei a conversar com alguns franqueados. Os caras, você é louco, Daniel, você é louco, você vai vender comida para o cara da Cracolândia, você é doido, o cara balada, não vai vender, você não vai pegar. Isso há 20 anos atrás, tá? Aí eu peguei, as únicas pessoas que me apoiaram foram meu pai e o Robson. Claro. Falou assim, pode abrir que vai dar certo. Eu falei, e tinha 200 pessoas falando não, e eles dois falando sim. É sempre assim, falei, né? Aí essas 200 pessoas depois falaram assim, parabéns, né? E minha ideia era que a loja desse o break-even, ou seja, não desse prejuízo. Sim. Né? Equilibrar as contas, porque eu sabia que ela ia chegar na maturidade, começar a dar lucro mais 1 ano, 2 anos. Para minha surpresa, aí a Soraya, que tinha uma empresa, o pai dela conhecia a empresa, chamava People Domus, tinha uma empresa de recursos humanos. Comecei a conversar com ela, que foi quando a gente começou a se aproximar, que o pai dela tinha uma empresa. Eu falei, como que eu vou divulgar isso? E ela deu algumas ideias para mim. E aí o negócio foi. Primeiro mês eu cresci tipo 15%. Eu estava esperando 3%. Ou seja, eu cresci 5, 6 vezes a mais. Vezes mais do que você esperava. No primeiro mês. Só avisando para os clientes, a partir do mês que vem, a loja do Bexiga, então todas as lojas a gente avisava. A partir do mês que vem a loja do centro vai estar aberta, a senhora pode ligar lá que ele vai atender até tal hora. E aí foi com o negócio. Hoje a madrugada, deslanchou, hoje a madrugada representa uns 70% do nosso faturamento. Você tá brincando? 70%. Lá no Bexiga? Lá no Bexiga. E interessante, porque lá é bem movimentado o dia inteiro. O dia inteiro. Dia inteiro. O bairro ele é um bairro bem simples, né? Então a gente não depende muito do público ali. Como a gente é delivery, então a gente pega as outras lojas fecham, a gente acaba pegando uma região maior, uma região grande. E atende. Então hoje a gente já tá, o cliente já sabe. E aí eu me lembro que as únicas pessoas que entregavam de madrugada era o Bulldog
na Doutor Arnaldo, Sim. ou que ficava aberto de madrugada, mas acho que o Bulldog, se eu não me falha a memória, o Bulldog entregava. Depois foi eu. Eu tô para ver alguém que entregava comida antes que eu, não existe. Pelo menos que eu saiba, eu tô há 30 anos nesse ramo. Empreendedor, cara. Tem E hoje é meio que visão, normal, né? hoje que é meio normal, São Paulo virou essa gastronomia louca que você come de tudo a qualquer hora, a qualquer momento. Bacanérrima a história. Eu quero falar também, não sei se pode, Deve. ao mesmo tempo, falar sobre O Brevitar. Brevitar. Quando o cara é empreendedor e enxerga lá na frente, ele enxerga, né? Sobre a Brevitar. A gente veio para falar da Shining Box, mas eu acho que vale muito uma pincelada aqui na Brevitar. Por que Brevitar? Como foi isso? Bem rápido. O Brevitar ele começou em 97. Você vê que o Robson Shiba é um visionário, cara extraordinário assim. Ele teve a ideia há 26 anos atrás de colocar uma outra operação dentro da mesma operação. Todo mundo também falava que isso era loucura. Como que você vai colocar dentro de um Shining Box uma cozinha de comida italiana? Sim. E ele colocou essa operação. Pois é, loucura. Loucura. Hoje é normal, né? Hoje se fala muito depois da pandemia em Dark Kitchen. Dark Kitchen, para quem não conhece, são cozinhas que trabalham fechadas só para delivery. E essa operação pode ter vários tipos de cozinha no mesmo local. Várias gastronomias. Exatamente. E o Hobbs fez isso há 26 anos atrás, né? E aí todo mundo também falou, não, isso é loucura, e ele deu pro louco tocar. Na verdade ele não deu, tudo ele opunha para mim, né? Coloca, você vai fazer. E ele colocou na primeira loja que ele era sócio do meu pai, que foi na loja da unidade da Bela Vista, e sob minha supervisão, e o negócio também, bum, estourou. E aí você tem quantas franquias hoje do Brevitar? Na verdade a marca cresceu durante todo esse período, ele começou a franquear para os próprios franqueados dele, teve 60 unidades no Brasil inteiro, só que ele era líder do Shining Box, líder do Brevitar, primeira culinária italiana do Brasil, veio antes do Spoleto, e Gendai, para quem não sabe, também era do grupo dele também, que é líder até hoje da culinária chinesa. Então o negócio tomou uma forma muito grande, ele começou a parar de operar o Brevitar, isso em 2014. Foi quando eu comprei a marca da rede, comprei a marca dele. Comprei a marca. Que legal. Ele desoperou todas as lojas que existiam dentro do Shining Box. E eu comecei um novo conceito de 2014 para cá. Eu comecei a trabalhar uns 2, 3 anos a marca, saber o que vendia, o que os clientes estavam querendo. Dei uma repaginada. Eu tenho um sangue um pouco de cozinheiro, né? Aliás... Você sabe cozinhar? Sei. Você sabe fazer yakisoba? Sei fazer tudo, comida Se você italiana. me falasse que não sabe fazer yakisoba... Não, ia apanhar, né? Ô, Edu, vamos pra cozinha agora. Sou filho do Geraldinho, né? Geraldinho tem que... Aliás, não só eu, como dos 3, eu sou o cara que cozinha menos, né? Assim, os outros 2 irmãos, o Lucas e o Sidney, cozinham muito bem. E aí, quantas Brevitas tem hoje? Inauguramos esse mês mais 2 unidades, estamos com 7 unidades. Tá. E aí a pergunta que não quer calar, onde você quer chegar? Na Lua. Eu acho que o mercado existe para quem trabalha, acorda cedo, não tem hora. Até hoje, a minha carga horária é de 12, 14 horas por dia. Então, eu trabalho demais, mas tudo tem um propósito na vida. Talvez em alguns momentos deixei minha esposa, um pouco chateado, meus filhos, mas eu cheguei... Onde você queria? Ainda não. Ah, não? Não, eu vou chegar na Lua. Eu lembro que eu viajando, eu vejo uma montanha quando eu venho do interior, que meu sogro, uma inspiração minha também, fora o meu pai e o Shiba, tem o meu sogro, o seu tio, que foi um grande, tem mais ou menos a mesma história que nós, e a dona Cida, começou como plaqueiro na Praça da Sé, plaqueiro, aquele cara que vende ouro, vende ouro, não sei o quê. E ele constituiu uma das maiores empresas de RH do Brasil. Tá? Só de funcionários CLT, ele teve mais de quase 10 mil funcionários. Poxa! 10 mil CLT. Fora no final de ano ia para 20, 30 mil funcionários. Por conta do... Então ele foi um grande empresário. Então eu tenho a sorte de ter essas pessoas cruzarem minha vida. Sim. Então o meu objetivo é a Lua. Abrir um Brevitar lá, na Lua. E o seu propósito com tudo isso, Daniel?
Porque eu vejo você falar muito de trabalho, de suor, de arregaçar as mangas. Sim. Isso é bem interessante, mas eu vejo um ponto muito forte em tudo que você fala. Você sempre pontua tua família, né? Eu não sei, acho que o teu propósito maior é sempre o bem-estar da tua família. É a minha família. E eu penso, né? Ninguém cresce sozinho. Não. Como eu fui... Meu pai foi o braço direito da família Shiba. Eu tenho o Marco, hoje o Marco Antônio, que é meu sócio. Começou comigo, como estagiário. Hoje ele tem mais de China Box, ele tem 5 unidades. Tem uma franquia do Spoleto. Tem a primeiro Brevitar que eu abri, foi ele. Gente, eu acho que eu vou virar uma franqueada do Charing Box. E ele é o meu case de sucesso. E eu espero que... Eu conto essa história para os meus funcionários. Eu espero que mais Marquinhos e mais Senhor Geraldos apareçam perto da gente, porque ninguém cresce sozinho. A questão que eu te falo que eu quero chegar na Lua é um modo de dizer que eu tenho várias lojas. Eu não preciso ter loja só no Brasil, pode ter no exterior. Quero crescer, quero gerar emprego. Eu quero dar oportunidade, né? Eu quero ter pessoas como o Marquinhos, que é um baita de um empresário. Hoje o Marquinhos, ele não tinha nada. Hoje ele tem mais de 10 restaurantes. Ele tem a filha dele se formando em medicina, a Giovana. Ele tem a Elizabeth, que toma conta toda da parte financeira, que é o braço direito dele, a esposa dele. A irmã dele cuidando, a Carla. Então, assim, para mim, eu já consegui um. E eu já tenho mais um, que além do Charing Box, além do Brevitar, eu tenho uma terceira marca, chama Divina Panqueca, que a gente já está em 2ª unidade. Não sabia, gente. Essa é novidade, Divina Panqueca. Divina Panqueca. E qual é o diferencial do Divina Panqueca? A Divina Panqueca, a especialidade dela é só panqueca. Tá? Mas aí existem várias formas de fazer panqueca ou não? É a panqueca tradicional, com farinha de trigo? Com farinha de trigo, mas tem outras massas. Tem o low carb, tem outros tipos de massa, tá? Então, hoje quem opera essa loja é o Giovanni, que era um motoboy meu, tá? E ele que opera, ele tem 70% da loja. Que legal! A família dele está toda empenhada no negócio. Que legal! O negócio é um sucesso. A gente é líder aqui em São Paulo em venda de panqueca, líder de mercado nos Jardins. Gente, depois eu vou colocar o endereço, Brevitar, Divina Panqueca, Charing Box. Nossa, onde você arruma tempo? Porque você, fora isso, é DJ também, né? Nas horas vagas. Nas horas vagas. Quando existe hora vaga. É bom, viu, gente? É uma música boa, que eu já vi. Onde você arruma tempo pra tudo isso? Jiu-jitsu, família, franquias, DJ. E eu tenho também uma empresa junto com o Giovanni de motoboy. Então, algumas lojas minhas são a minha própria empresa que entrega as comidas para o cliente. E a gente atende outros clientes. Então, se Giovanni, que era um motoboy, ele começou comigo como sócio da D&G. Tá. A D&G é Giovanni e Daniel, né? O Daniel Giovanni. Tá. E aí a gente abriu a Divina Panqueca. Então, já estamos com 2 negócios juntos. Caraca. É muita coisa. E a minha hora vaga que não tem, né? Que você falou DJ... Eu saio da minha correria, passo em casa, tomo um banho e vou tocar, que para mim é uma coisa que é a mesma coisa do jiu-jitsu. Comecei aos 14 anos com um curso, tinha 14 anos, foi muito cedo as minhas coisas. Comecei a ir para balada com 14. Para mim é terapia, eu tenho um prazer de tocar. Eu adoro música. Para mais informações sobre DJ e cachês, vou começar a representar. A gente conversa. E me fala uma coisa, Daniel, para a gente terminar. Você traz os seus filhos para trabalhar com você, você passa para eles esse legado que o teu pai te passou, que a tua mãe te passou, você acha que eles vão seguir ou não? Porque eu acho que assim, se não vão seguir, tá tudo bem também. O importante é eles estarem felizes, trabalharem com o que gostam. Exato. E eu não obrigo. Eu tenho meu filho, o Gabriel, de 23 anos, que ele é fruto do meu primeiro relacionamento. A mãe dele é franqueada e tem uma franquia do Charing Box em Santos. Que legal. Então ela começou aos 20 anos, né? A gente se conheceu aos 18 anos. E ele nasceu logo depois do nosso relacionamento.
Ele teve a oportunidade de conhecer lá em Santos, né, a loja da mãe dele, e se formou em administração, está em outro mercado. Tá bom. Ele fala que hoje não é o que ele quer, né? Mas Pode o ser que amanhã, importa, pode ser ele está amanhã. trabalhando. Eu sempre coloco para ele, cara, lógico que eu gostaria que ele tivesse, né, se fosse a terceira geração, como o meu sobrinho Simon é. Só que não é o que ele quer no momento. E respeito, quem sabe o teu filho desde de que ele trabalha. O nosso combinado é esse. E da mãe dele também é a mesma coisa. Concordo. O mais novo, ele me perguntou, já fez essa pergunta, fiquei bem até emocionado quando ele fez a pergunta e assustado ao mesmo tempo. Ele falou assim, pai, você quer que eu siga o seu negócio ou seja médico? Aí ele fez a pergunta e respondeu. Ele falou, eu quero que você siga o seu negócio. Eu falei, não, eu prefiro que você seja médico. Ele não esperava essa resposta, eu prefiro que ele seja médico. Então, o que ele vai ser, eu não sei. Mas acha que ele... Ele tá no meio dos dois. Tá. Mas tá novo ainda. Tá novo, tem 15 anos, tá Vai fazer 16, decidir. Os dois, trabalho zero, são muito estudiosos, o moleque é nota 10, perto de mim, não dá nem pra comparar, são dois filhos de ouro. Mas ó, Dois olha filhos de onde ouro. você chegou. É. Olha onde você chegou, nota 10 também pra Obrigado. você. É. Nota 10. Eu falei aqui sobre propósito, né, que eu acho que propósito engloba muita coisa. Você já falou um pouco do legado. Eu queria que você me falasse um pouquinho, que você desse um recado, assim, porque tem muita gente que gostaria de fazer, e é o que você falou, né? Eu não vou citar nomes aqui. Uma pessoa que se espelha muito em você e falou, pô, eu queria ser como o Daniel. Sim. E você falou, você pode ser. Você pode ser. E para você ser, o que você tem que fazer, Daniel? Olha, eu deixo aqui, aquele ditado que todo mundo que chega no seu objetivo é não desistir. Vários momentos, não é fácil trabalhar 14 horas por dia. Não é fácil. Eu tenho 43 anos, vou fazer daqui a pouco 44. E tá nesse pique. Pessoal, tem dia que eu vou fazer entrega na chuva. Tem dia que eu tô dentro da cozinha. Tem dia que eu tô atendendo aqui na mesa. Eu não sou o empresário que tá atrás no escritório. Sou o empresário que tô vendo o meu cliente, sabendo se ele tá sendo bem atendido, conversando com meus colaboradores. Claro. Explicando para ele um pouco a minha origem, para eles saberem que eu não nasci em berço de ouro, que nada veio fácil. Não que seja um demérito, Não, né? Nascer no berço de ouro, muito pelo contrário, porque daí é mérito da pessoa conseguir crescer. Exato. Mas a tua história é motivo de orgulho, é motivo de comemoração. É uma história que tem que ser contada. Para quê? Para inspirar outras pessoas. Né? E para ser você estava falando, né, sobre trabalho. Eu gosto de contar minha experiência para os atendentes, o pessoal de cozinha, para eles entenderem que se eles quiserem, eles conseguem até mais. Com certeza. Para eles não olharem assim, putz, será que eu vou entrar nessa empresa? Eu vou ser o resto da minha vida um caixa, eu vou ser o resto da minha vida um lavador de panela? Não. Se você se empenhar, se você quiser e se você jogar no mesmo time, eu tô no time de quem tá ganhando, você vai ganhar mais. Tenho 2 exemplos. E eu acho que para finalizar, é ter disposição. Exato. Você tem que estar disposto. Eu falo que, para mim, isso para qualquer carreira. Você tendo um diploma ou não tendo diploma, não importa. Você tem que estar disposto. Porque se você não estiver disposto, meu filho, não vai. Não vai. Não tem diploma. Meu irmão tem a 4ª série. Meu pai estudou até a 5ª série primária. Meu pai, que nem eu falei no começo, não estudou. Pois e olha a história dele. Meu irmão é um big de um empresário. Meu irmão mais velho. Tá no ramo de construção, fora o China. Ele tem muitas construções. Pô, vou colocar teu irmão para conversar com o meu. Meu irmão tem uma startup aí de arquitetura, bem legal. Querido, obrigada. Imagina. Eu amo escutar histórias. Por mim, assim, eu ficaria 2 horas, almoçaria, tomaria um chopp, faria muito. Mas a gente tem 1 hora. Quero te agradecer. Eu te conheço há uns 6, 7 anos, mas eu não sabia dessa sua história. Fiquei sabendo há pouco tempo. Na hora que o Charbel me falou, eu falei, eu preciso conversar com o Daniel, preciso trazer a história dele. E é uma grande honra dividir isso com todo mundo que está assistindo e conhecer.
Obrigada de verdade. Imagina, eu que agradeço. Espero ter contribuído no seu podcast. Opa! Espero contribuir para as pessoas que estão assistindo e para que eles acreditem nos seus ideais. E não tenha preguiça. É sábado, é domingo, é feriado, é à noite, é de dia. Você vai conseguir. Não tem como não conseguir. Não tem. É impossível. Você sabe que para contribuir para o meu podcast, né, o que eu falo muito aqui é que eu quero, eu não gostaria, eu quero alcançar pessoas através da minha fala e através de histórias. Se a gente alcançar uma pessoa, poxa, com que a gente conversou aqui, vou estar feliz também. Cara, assim, eu já tô feliz, sabia? Porque eu precisei, algumas vezes na minha vida, escutar algumas pessoas para me dar aquele clique, para mudar minha chavinha. E eu espero fazer isso com algumas pessoas também. Vai fazer. Obrigada. Obrigado. Obrigada, querida. Obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado.